que você achou do negócio do Maurício do vôlei, já que você entrou nesse, né, que a gente entrou nessa conversa do... Eu acho que a coisa do Maurício é mais uma vez uma questão de ignorância. Você acha que foi do tamanho que merecia, não passou um pouco do ponto? Cara, eu acho que, na verdade, o que acontece dentro da internet, tudo vai ganhando proporções, vai escalando, né? Eu acho que o começo da história por si só já é um começo estúpido, porque o cara falar da sexualidade de um personagem de desenho já é por si só uma preocupação, a meu ponto de vista, uma preocupação totalmente desnecessária. Okay. Ele foi lá, botou isso publicamente, ok. Quando você coloca alguma coisa publicamente, há uma reação. E aí a reação foi escalando. E aí, à medida em que foi escalando, ele foi demonstrando cada vez mais a ignorância dele em relação ao tema. Porque esse tema é um tema que é muito delicado. Né? Então, quando você aborda um tema delicado, uma temática de orientação sexual, uma temática de raça, uma temática que afeta na vida das pessoas, você vai ter que lidar, obviamente, com a reação dessas pessoas. E aí o escalonamento, no meu ponto de vista, é o seguinte: se por um lado é importante que se discuta essa questão, por outro lado se dá visibilidade para pessoas estúpidas como esse cara, no sentido do que ele estava falando, né? Ele como jogador, eu nem conheço a trajetória dele, a parte profissional, não vou nem entrar nesse mérito, porque é profissional. Ele é bom de seleção. Ele é um cara de seleção, é um cara qualificado para estar onde está, mas ele foi falar de um assunto do qual ele não domina, né? E que poucas pessoas dominam, eu não domino. Né? Para eu poder falar sobre esse tema, eu precisaria me estudar ainda mais. Só que eu acho que a questão da sexualidade, que é a questão da moralidade que está envolvida dentro desse tema, é uma questão que mexe num ponto do brasileiro hoje que está muito sensível. Né? Porque eu não vejo absolutamente nenhum movimento de nenhuma parte da sociedade no sentido de querer acabar com a família tradicional brasileira. O que eu vejo são as pessoas lutando para ter o direito de viver as suas relações de maneira respeitosa. Respeitosa, que eu digo, é de existirem, né? Ou seja, não serem mortas ou não serem perseguidas por causa da sua orientação. E quando vem alguma pessoa falar, não, porque eu estou defendendo a família e traz para esse âmbito moral e tudo, a primeira coisa que eu pergunto, eu falo o seguinte: abre teu Instagram aí, por gentileza, mostra o teu direct para mim. Me mostra aí teu histórico aí que você usa no seu Safari ou no seu navegador. Vamos olhar o seu WhatsApp e ver que tipo de grupo e que tipo de conteúdo que você está consumindo, porque aí a gente vê se a pessoa está sendo realmente uma pessoa honesta quando ela fala sobre essa questão da moralidade ou se ela é meramente hipócrita, porque 99% dos casos é de hipocrisia. Os 99% das pessoas são hipócritas. Exato. Então, na verdade, isso quando você leva para esse campo, nada mais é do que uma busca também por um engajamento de uma pessoa que tinha 300 mil seguidores e passou de 1 milhão e cacetada depois que esse assunto se tornou um assunto. Aí o outro lado também começa a trazer umas coisas tipo postar o super-homem dando beijo. Tipo assim, isso não deveria ser um problema. Acho que também não precisa chegar no patrocinador do cara, pedir para que ele não trabalhe mais, pedir para ele perder o emprego. Eu acho tudo isso tão over que eu falo, gente, calma. Era só ter conversado com o rapaz, falado, olha, acho que isso aqui você tá equivocado. Que se ele tivesse postado, vamos botar fogo nos gays, pô, não tá em discussão. Mas como você mesmo falou, foi uma postagem de algum desconhecimento, talvez, ou porque ele... Porra, eu acho que o tamanho que essa merda virou. Eu acho que o problema foi quando ele foi pedir desculpas, na verdade, e aí inflamado também pelas pessoas que estão dando respaldo, porque aí vira a guerra de torcida. Só que tem uma coisa, tem um lado que está sendo oprimido, historicamente oprimido, e que sofre, morre e paga um preço alto. E, por outro lado, tem um homem hétero, branco, rico da seleção brasileira, falando coisas que não entende e somando a um discurso completamente desnecessário. Então, obviamente, as coisas vão escalando para um nível que hoje não tem mais como fugir disso, como escapar disso. Cada um que fale pelo que vai falar e vai assumir as consequências disso, né? Então, eu, por exemplo, não fiz nenhuma postagem falando do rapaz. Nem quero mencionar o nome dele. Por quê? Porque eu não quero dar visibilidade a esse tipo de pessoa. Para mim, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que precisa estudar, precisa entender, para depois se pronunciar. Agora, o cara fala que ele é conservador, começa a usar um monte de rótulos, na verdade, para poder tentar justificar uma atitude que é uma atitude preconceituosa. Eu acho que vai gerar esse tipo de conflito, porque hoje, como está todo mundo inflamado, a coisa vai ganhando proporções que são escaladas para esse nível onde vai perder o patrocinador, onde as empresas também estão tomando muito cuidado quando tocam nesses assuntos. Porque parece que ninguém nunca errou no mundo, né? Você entra na internet hoje, ninguém nunca errou. Todo mundo é perfeito, todo mundo tá julgando todo mundo o tempo inteiro de uma maneira que você não tem condição de... Porra, tanto que o Andreoli lá pagou caro, né?
foi lá, fez um vídeo lá rasgando o Maurício do vôlei, pegaram o passado dele e mostraram que ele tinha postagens muito parecidas. Com certeza. Aí, aquela pergunta, você só tá aí na televisão hoje pra fuder com o Maurício porque te deram uma segunda chance, você não tá dando. Não, eu acredito né? o seguinte, que o que a gente tem que fazer, principalmente num bate-papo como esse, é levar para as pessoas a questão vamos estudar os assuntos, vamos conversar sobre os assuntos. Porque uma pessoa pública como eu, ou como ele, como jogador, ou como você, ou como qualquer pessoa que tenha visibilidade, precisa ter responsabilidade quando fala sobre algum assunto. E muito cuidado também, porque quando você está na rede social, o like, ele vai te inflando. Os seguidores vão te inflando, vão te inflando. Então, daqui a pouco você está assumindo posturas que nem são suas. Sim. E que acabam trazendo consequências graves. E a porrada vai te fazendo reagir agressivamente a uma coisa que você nem... Não necessariamente era para isso. Você vai... Porque as pessoas reagem de uma forma muito... Clube, né, cara? Que nem você falou, é clube de futebol. Fazendo só essa ressalva de que esse grupo que está reagindo de forma mais inflamada é um grupo que historicamente sempre foi calado. Sim. E é importante que isso vá ao ar, né? Historicamente sempre foi calado e que historicamente sempre foi violentado. Então, quando eles escalam para um nível determinado de resposta, é porque já está tanto tempo sendo calado, tanto tempo sendo perseguido, etc., que é a mesma coisa que, de repente, você está com alguma coisa da sua vida que você não aguenta mais que as pessoas estejam ali o tempo inteiro te atacando, e aí agora você tem como responder à altura, e isso vai fazer com que você, obviamente, não tenha mais paciência. Em outra dimensão. Né? Exatamente.